Olá, vou estar respondendo então as questões sobre o videomapa. E a primeira delas é: qual deve ser a postura do educador frente à violência escolar? Eu acredito que o educador ele deve ser um mediador de conflitos, né? E que ele consiga lidar com algumas situações e através da autogestão das suas emoções ele consiga isso, né? Tenha um bom êxito nisso. E assim ele não vai inflamar ainda mais, né? Aquele momento de conflito que acaba gerando, né, a violência. E é importante, né, a gente ter essa autogestão, que é uma das características e competências do educador na segunda questão, que é: quais as competências socioemocionais o educador deve desenvolver para ser um exemplo aos educandos no combate à violência no contexto escolar. Então, uma delas é a autogestão das suas emoções, o engajamento com os outros, que eu acredito ser primordial, porque é no ambiente saudável, né, que a gente consegue êxito no nosso trabalho, e ser amável, ter amabilidade, né, não sendo egoísta, sendo cooperativo, tendo empatia, né, com o próximo, de se colocar no lugar do próximo, do outro, né, isso é importante. Ter resiliência emocional, né, para ter essa capacidade de se adaptar com as emoções perante as situações de agressividade, de ameaças, de tragédias, né, e a abertura do novo. Com o século XXI, a gente tem visto muitas tecnologias diariamente vindo, e isso acredito que aproxima mais a gente com os alunos, né? Com os mais novos. E a terceira pergunta é: quais ferramentas o educador deve dispor para desenvolver a dinâmica, pensamento, ação e emoções? Eu acho que diante disso, a gente deve desenvolver o diálogo com os alunos, através de jogos lúdicos, que eu acho bem interessante, que a gente consegue observar através destes jogos os pensamentos deles, as ações, as emoções, a maneira como ele vai agir perante um outro amiguinho que discorda da opinião dele, enfim. E assim a gente consegue também fazer com que o aluno fique mais confortável para se expressar, né? Então é uma das coisas que eu acredito que os jogos lúdicos ele dá essa possibilidade, sabe? E quarta questão: qual o apoio a instituição escolar deve prestar ao educador para a manutenção e preservação da saúde emocional? Eu acredito que isso está um pouco em falta hoje em dia, na realidade do professor. A instituição ela deve dar esse apoio, esse suporte através de palestras, oficinas e principalmente ter um profissional de saúde emocional, psíquica, né? Ter esse profissional disponível para todos os professores e monitores, enfim, aqueles que fazem parte do âmbito escolar. E a última questão é: por que você ainda quer ser educador mesmo com tudo isso acontecendo ao seu redor? Eu acredito que a evolução das pessoas é uma das coisas que eu mais gostaria de ver, né? E é bonito quando eu trabalho com pré-adolescentes, então quando a gente faz o nosso curso e no final eles demonstram essa vontade de querer mudar, essa vontade de mudar o mau comportamento que eles têm. Na formatura a gente vê muito isso, essa evolução deles, essa evolução pessoal. Para mim é um dos motivos que mais me motiva a seguir esse caminho, essa profissão, porque você tá tratando com um ser humano que às vezes é incompreensível, que às vezes tá meio perdido no caminho, mas que quando ele encontra alguém que consegue acolher ele, que consegue entender as suas questões, que consegue motivar ele a seguir em frente, ele se mostra grato, ele se mostra querer realmente mudar o ambiente em que ele vive, ser outra pessoa. E isso para mim é lindo e é muito motivador, assim, sabe, para seguir esse caminho.
Então, eu acho que essa evolução pessoal, pra mim, é um dos requisitos que eu mais gosto de ver, assim, o brilho nos olhos, enfim. É isso, muito obrigada.